Bem-aventurado você que está aqui, mesmo debaixo desse frio. Amém, irmãos? Mesmo com a final da Copa América. Confesso aos irmãos que ontem alguns irmãos entraram em contato comigo. Eu fiquei até tentado passar o culto para 7 horas para colaborar com os irmãos aí, mas foi poucos. Eu falei, então os irmãos estão muito motivados para assistir, não. Porque nós já cremos que o Brasil já foi campeão, amém? Foi, será? 3-1? Amém. Só lembrando os irmãos, dia 3 agora de agosto, nós vamos ter a nossa festa do Sarvado lá na chácara da igreja. Amém? Então já vou falar para você preparar o seu traje, não deixar nada em cima da hora. Nós já vamos começar a organizar. Eu acredito que nesse ano ainda vai dar mais gente que o ano passado. E vai ser poderoso, vai ser um tempo de comunhão, né? Já vou avisar os solteiros aí que nós vamos fazer uma gincana dos solteiros contra os casados. Né, Luiz? Falar para os meninos comer muita pamonha aí para... Então vamos ler Gênesis capítulo 3, verso 9 e 10. A palavra do Senhor nos diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Coloca a mão no seu coração nessa noite, irmão. Espírito Santo, nós nos expomos a tua palavra nessa noite, Senhor. Crendo que ela, Senhor, é o que vai nos direcionar para o cumprimento do propósito ao qual o Senhor estabeleceu para cada um de nós, Pai. Então nessa noite nos dê espírito de sabedoria e de revelação para compreendermos com clareza o propósito da sua palavra para nós. Que nós viemos sair daqui nutridos, alimentados pela realidade da nova criação, pela realidade do teu evangelho em nós. Que a sua palavra venha a ser latente no nosso coração nessa noite, para que nós possamos sair daqui direcionados pelo propósito que o Senhor estabeleceu para nós nesse tempo. Senhor Jesus, que nessa noite traga a revelação no nosso meio, que a nossa mente venha estar conectada ao Senhor, que o nosso coração venha estar sensíveis para ouvir da parte do Senhor tudo que o Senhor já preparou para nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós lidamos com algum problema em alguma esfera da nossa vida, se nós querermos resolver de fato esse problema, nós temos que procurar qual é a origem desse problema. Por quê? Porque muitas vezes nós tentamos resolver algumas coisas nas nossas vidas, mas nós tentamos fazer uma poda superficial. O que é essa poda superficial? É você não conseguir diagnosticar a raiz do problema. Então, quando você vê que está passando por um problema e você não consegue diagnosticar o cerne da questão, a raiz do problema, essa resolução, esse momento que você tentar resolver o problema só vai ser algo momentâneo na sua vida. Por quê? Porque um problema você só consegue resolver ele achando a origem do problema, a raiz do problema. Então, quando você tenta apenas lidar com os sintomas, você não vai conseguir resolver o problema. Por quê? Porque você só vai trazer um alívio momentâneo para a sua vida. Então, muitas das vezes, nós temos coisas ruins na nossa vida, como pobreza, enfermidade, como ansiedade, como depressão, como todo tipo de enfermidade na nossa vida. Esses problemas são como os frutos de uma árvore. Porque, na verdade, a raiz não é isso que está acontecendo na superfície da sua vida. A raiz não é a enfermidade física. A raiz não é, na verdade, a depressão. A raiz não é a pobreza. A raiz não é a enfermidade. Então a raiz é algo que está muito além do que você imagina. Mas muitas vezes você tenta sempre resolver o sintoma. E por um momento isso vai resolver na sua vida. Mas qual que vai ser o problema? Quando você vai lá numa árvore bem carregada de frutas, você tira o fruto lá, aquele fruto vai deixar de nascer porque você tirou?
naquele mesmo lugar? Sim ou não? Por quê? Porque vai ser cíclico. Vai vir as estações, mas vai chegar o momento na estação certa que aquela árvore voltará a dar fruto. E é assim que acontece na sua vida. Você é como uma árvore. Se você, na verdade, só tentar podar os problemas da sua vida e tirar só o fruto do problema e não diagnosticar a raiz do problema, ir lá no caule e tentar resolver todas essas circunstâncias da sua vida, futuramente o fruto vai vir de novo. Por quê? Porque o fruto é o problema. Então, se você não consegue, na verdade, diagnosticar a raiz do problema, os frutos sempre voltam. Por quê? Porque simplesmente você não conseguiu resolver o problema permanentemente. Você só resolveu naquele momento. Mas, pastor Marcelo, como que eu vou conseguir resolver os problemas? Então, se você na sua vida apenas lidar com os frutos do problema, você nunca vai conseguir eliminar o problema na sua vida. Então você precisa entender o que está debaixo da raiz, o que está debaixo da superfície, para você entender qual é a causa do problema, qual é a causa das doenças, qual é a causa dos frutos que aparecem em cima. Então você precisa lidar com a raiz. Por quê? Porque para você eliminar uma planta e fazer que ela venha morrer, você não vai podar os frutos, você tem que podar o quê? A raiz. Se você apenas podar o tronco, o que vai acontecer no momento oportuno? Vai voltar a nascer de novo, vai brotar de novo. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente tenta resolver problemas em curto prazo. Como que a gente resolve um problema em curto prazo? Tirando apenas o fruto. Como que a gente tenta resolver um problema em médio prazo? Cortando o tronco. E como a gente resolve o problema para a vida inteira? Tirando o mal pela raiz. Existe esse ditado popular que o mal tem que ser tirado pela raiz. Mas às vezes existem tantas coisas ruins na nossa vida, tantas coisas que são más na nossa vida, que para nós viermos eliminar essas coisas, nós temos que eliminar pela raiz. Então, normalmente nós não temos a do que está debaixo do solo. Ou por quê? Por que nós não temos essa consciência? Porque verdadeiramente a gente apenas tentamos lidar com aquilo que está acima da superfície. Então, do mesmo modo como doenças crônicas, problemas conjugais, depressão, ansiedade, problemas financeiros, são como fruto de uma árvore que está doente. Então, por isso que muitas vezes da sua vida você tenta resolver o problema financeiro e parece que é temporal, é atemporal. Você fica bem agora financeiramente e lá na frente parece que volta, parece que é uma situação cíclica. Por quê? Porque você tentou resolver apenas o fruto da questão. Mas você tem que entender a raiz do problema que faz, na verdade, você passar por esses problemas financeiros. Por quê? Porque você vai ter que arrancar pela raiz para que os frutos não venham aparecer de novo. Então, se você não lidar com a raiz, vai ser uma questão de tempo para até que os frutos novos venham se manifestar novamente. Eu verdadeiramente creio que o primeiro pecado que aconteceu no mundo, o pecado de Adão, nos dá uma chave para nós entendermos como todos os frutos do pecado se manifestam na vida do homem. Então, se nós vermos atentamente esse versículo que nós acabamos de ler, essa sequência que acontece na queda do homem, quando ele peca, a primeira coisa que o homem fez, ele comeu do fruto da árvore do bem e do mal. E como consequência, a palavra de Deus diz que ele percebeu que ele estava nu. E porque ele percebeu que estava nu, ele se encheu de condenação. Então a condenação naquele momento se manifestou de forma de vergonha. Por quê? Ele estava condenado, ele percebeu que estava nu, ficou condenado e ele ficou envergonhado. E porque ele ficou envergonhado, qual que foi a atitude dele? Se esconder de quem? De Deus. Então, por causa da condenação, o homem se escondeu com medo de Deus.
Na verdade, ele ficou com medo e falou, não, se Deus me ver nessa situação, se Deus ver que eu fiz, vai ser problema para mim. E o que aconteceu? Ele se escondeu. Então, no fim, o que Deus disse? Deus falou para ele, olha, agora que vocês pecaram, agora que vocês comeram do fruto da árvore, conhecimento do bem e do mal, a partir de hoje, vocês irão comer do suor do seu rosto. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. Eu quero falar sobre a mentira do estresse. Eu quero dizer para você que você é muito abençoado para viver estressado. Fala para o seu irmão, você é muito abençoado para viver estressado, irmão. Mas o estresse é algo que permeia a nossa vida, sim ou não? Então, primeira coisa, o que representa o estresse no dia a dia para nós? Porque o homem teve que comer do suor do seu rosto, e porque agora ele tem que, de fato, ir atrás e trazer o seu suprimento diário, ele tem que trabalhar. Isso gerou no homem o quê? Estresse. Quantas pessoas você conhece hoje que estão estressadas porque trabalham demais? Você já viu esse tanto de pessoas assim? Pessoas que estão estressadas porque trabalham demais? Quem já viu isso? Então, pessoas que param de trabalhar, se encostam no INSS, na Previdência Social, porque estão estressados, porque o trabalho trouxe o quê? Pressão, estresse. Então, Adão, deixa eu fazer uma pergunta para você, Adão era rico, sim ou não? Quem acha que Adão era rico? Era ou não era? Adão foi criado com toda a riqueza, sim ou não? Quando Deus criou Adão, Deus falou para Adão trabalhar? O que Deus falou? Olha, você só vai agora nesse momento fazer que todos os animais, todas as coisas sujeitam a você, e você vai exercer autoridade e domínio. Então, você acha que no tempo que Adão vivia tinha ouro, sim ou não? Sim. Adão, ele era portador de toda a riqueza. Por quê? Porque Deus não criou Adão pobre. Deus primeiro criou todas as coisas, e depois que criou todas as coisas, criou o jardim, depois que ele plantou todas as árvores, depois que deu todos os frutos, criou os animais, depois que ele deu origem a todos os minerais, ouro, prata, diamante, depois que ele deu origem a todas as riquezas, ele plantou Adão lá no jardim. Então, Adão só foi estabelecido no 6º dia da criação. Por quê? Porque nos outros 5 dias Deus se encarregou de fazer todas as coisas do universo. Então, quando Deus coloca Adão no jardim, tudo já estava pronto. Por isso que a obra que Deus fez no jardim do Éden aponta para a obra consumada da cruz. Porque hoje nós andamos numa obra que já está pronta. Nós já andamos através da obra do Calvário. Então essa obra é uma tipologia da obra de Cristo na cruz. É nessa forma que Deus quer que nós viemos andar nesse tempo. Mas naquele tempo Deus cria Adão, portador de toda a riqueza, de todas as coisas. E naquele momento Adão, ele peca. Então ele vivia num lugar cheio de ouro, de pedras preciosas. Ele tinha todo o suprimento que ele necessitava. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento ele foi expulso do jardim. E agora ele teria que se esforçar para sobreviver. Então não haveria mais certeza que o fruto ia crescer numa terra que agora era amaldiçoada. Por quê? Porque naquele momento Deus, por causa de Adão, ele também amaldiçoa a terra. Sabe esse negócio que dá hoje aí no tiririca, todo tipo de praga que você vê numa carrapicho, todo tipo de praga que você vê aí em alguma cultura de plantação. Você acha que no jardim do Éden existia tiririca, irmão? Você acha que no jardim do Éden existia joá, para você pisar e machucar o seu pé? Carrapicho, você acha que existia isso? Não. Por quê? Porque quando Deus criou a terra, Deus criou a terra perfeita, sem pragas. Essas coisas são pragas.
E por mais que hoje o homem ele planta, as ervas se multiplicam, a semente dá, mas se ele não cuidar, as pragas vão consumir toda a plantação. Então, o homem até hoje ele não conseguiu combater as pragas. Por quê? Porque toda a plantação vai ter que passar o veneno para certas pragas. Eu vou plantar mandioca agora, esse ano agora, e na próxima vez que eu plantar mandioca, vai ter que passar o veneno? Vai ter, por quê? Porque a terra ainda está amaldiçoada. A terra ela produz, mas ela contém muitas pragas. E isso veio através de quem? De Adão. Então Deus falou, olha, você vai ter que trabalhar, mas não é só plantar agora. Você vai ter que lidar também com os abrolhos. Você vai ter que dar agora com as pragas. Lá no Éden ele podia plantar, mas ele só ia o quê, irmão? Colher. Ele não ia lidar com praga. Então, hoje no cultivo de qualquer plantação, você pode ver, as pessoas gastam mais com o quê? É com a plantação ou é para, na verdade, fazer o controle de pragas? Controle de pragas. Por quê? Porque hoje os herbicidas são as coisas mais caras no mercado. Tem galão de herbicida que é 15, 10, 20 mil reais. Tem veneno que é um absurdo o preço. Então, quando Adão ele é lançado para fora do jardim, agora ele vai ter que lidar com essa situação. Então ele não tinha certeza que o fruto iria crescer. Por quê? Porque a terra estava amaldiçoada. Então é importante que você entenda essa sequência. Perceber o que está abaixo do solo, o que constitui a raiz, é a origem dos nossos problemas. Então eu quero, nessa noite, analisar com você essa sequência, começando por aquilo que é superficial, até a gente chegar na raiz. A gente examinar o fruto do problema e a gente descer até a raiz para a gente diagnosticar todas essas situações. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, o estresse, ele causa todo o tipo de doença. Você crê nisso ou não? Sabe, hoje o maior problema do homem não é a depressão, porque a depressão é a origem de algo. Porque a depressão é apenas o fruto. É o fruto de algo que está acontecendo no corpo, algo que está acontecendo na mente. Mas um corpo que está estressado, uma mente que está estressada, o que vai acontecer? Ele vai começar a depreciar esse corpo e vai gerar o quê? Depressão. Por isso que a depressão é isso, é a depreciação da mente da pessoa, da memória, das origens cognitivas da pessoa. Então isso, na verdade, vai tirar o norte da pessoa, o foco da pessoa, e ela muitas das vezes vai ficar depreciada. Então eu creio que ninguém deve passar uma semana, se você ligar amanhã, no primeiro jornal da manhã, você vai ver que vai aparecer alguma notícia ruim, que vai mostrar algum tipo de estresse, algum tipo de enfermidade na vida de alguém. Você assiste jornal que só tem coisa boa? Sim ou não? Então, desde as doenças psicossomáticas até os tumores cancerígenos, se você for perceber, a origem muitas das vezes vai ser apenas uma: angústia, preocupação e através do quê? No estresse. Então, se o problema é o próprio estresse, então a solução, obviamente, é nós procurarmos a causa do estresse para nós verdadeiramente resolver os outros problemas. O trabalho muitas vezes é estressante, mas como muitas vezes não dá para você ficar sem trabalhar, então você fica num bico sem saída, você tem que trabalhar. Então, nós podemos procurar um trabalho mais tranquilo, mas pouca gente tem a opção de procurar um trabalho tranquilo, sim ou não? Aí porque você não consegue um trabalho mais tranquilo, você fica naquele trabalho que está produzindo estresse na sua vida. Por quê? Porque você não tem a opção de sair daquele trabalho. Muitas das vezes os próprios relacionamentos são relacionamentos estressantes. Mas nós não temos como viver sem nos relacionarmos com as pessoas. Então nós temos preocupação de tudo que é tipo da nossa vida. Às vezes você tem preocupação, né? Principalmente o casado aí, porque solteiro é uma bênção, né? Paga só conta do celular que parcelou, da internet, do Netflix, olha lá. A faculdade ainda o pai ajuda, glória a Deus por isso, né?
Mas quando você é casado, você tem preocupação de pagar as contas, né? Você tem preocupação, marido principalmente, esposo principalmente, mulher principalmente, que às vezes não tem um marido em casa. Você está preocupado em trazer o sustento para sua casa, o alimento, porque não tem a ver apenas com você. Tem várias pessoas que dependem de você, sim ou não? Então, por ter pessoas que dependem de você, bocas que você tem que muitas vezes sustentar, isso traz uma pressão sobre você. Porque muitas vezes você tenta somar a conta, você tenta pegar de um lado, diminuir do outro, e a conta não bate. E isso produz do que em você? Estresse. Você fica estressado porque você não consegue pagar. A questão não é que você é um mau pagador, a questão não é isso. A questão é que isso vai trazer o quê? Pressão sobre a sua vida. E vai ser pressão de todo lado. Aí você ficou devendo e vai chegar alguém cobrando você. Pressão, sim ou não? Aí você fica pensando, se você é alguém que é honesto, que é alguém que tem um coração cheio de hombridade, você vai querer pagar para quem que você deve. Aí você fica preocupado que você está devendo. Aí você fala, meu Deus, o que aquela pessoa está pensando de mim? Aí muitas vezes você não tem a preocupação de dar uma satisfação. E às vezes você dá uma satisfação, a pessoa vai entender o seu lado. Sim ou não? Mas às vezes você vive tanto debaixo da sua reputação que você não pode dever, mas aí você fica devendo e você não dá uma satisfação, que aí você coloca uma pressão sobre você que muitas vezes é desnecessária. Às vezes é só falar, olha gente, eu me desorganizei aqui, aconteceu um imprevisto aqui, sabe, mas eu quero falar para você, tal dia eu vou pagar, tal dia eu vou mandar o dinheiro para você. Então as coisas ficam tranquilas, sim ou não? Mas quando você não fala, aí você já corta a volta daquele que você está devendo na rua, já fica com vergonha. Aí você acaba deixando a dívida governar a sua vida. Porque você perde a liberdade na sua vida. Por que você perde a liberdade? Porque você não consegue mais se relacionar com liberdade com as pessoas. Aí sua vida é como uma carta precatória, ou, mais claro para você, uma nota promissória. Você sempre fica devendo, você sai devendo. Todo dia, em vez de você ter um saldo positivo na sua vida de alegria, você tem um saldo devedor de pressão na sua vida. Isso vai produzir o que na sua vida? Estresse. Estresse. E o estresse vai produzir outras enfermidades na sua vida. Então, essa é a consequência do trabalho com o suor do rosto. Então, o suor do rosto mostra o quê? Que nesse mundo caído, debaixo de maldição, o estresse é inevitável. Os irmãos estão entendendo? Por quê? Porque nós estamos debaixo do mundo caído, e o corpo do homem foi amaldiçoado. O estresse vai ser algo inevitável. Sabe, ainda que não seja a causa imediata de muitos problemas físicos e psíquicos na sua vida, mas nós sabemos que existe algo mais profundo. Então, olhando a experiência do homem no Éden, nós entendemos o que causou o estresse, na verdade, foi o medo. O que causou o estresse na vida de Adão? Medo. Ele ficou com medo de Deus, e por estar com medo de Deus, ele foi se esconder. Ele ficou estressado. Então, o medo produz estresse. Diga comigo assim, o medo produz estresse. Então, quando Adão e Eva foram criados, a palavra de Deus diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Na verdade, eles estavam revestidos de glória. A palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, que eles estavam revestidos de glória. A palavra glória, no grego, se eu não me engano, no hebraico, agora eu esqueci a palavra agora. É tizar, acho que é essa palavra. Então, quando o homem foi criado, Deus ele criou o homem com a roupa. Qual era essa roupa? Uma roupa de glória. Por isso que quando ele pecou, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos da glória ficaram. A palavra é taçar, lembrei agora. E todos, quando Adão pecou, ele perdeu essa roupa de glória. Quando ele olhava para Eva, o que ele via? Glória. Quando Eva olhava para Adão, o que ela via? Glória. Por quê? Porque eles estavam revestidos de glória. E era essa glória que permitia eles dominar sobre toda a criação. Mas no momento que eles pecaram,
eles foram destituídos da glória. Eu já dei esse exemplo, mas eu vou dar de novo para você entender. Quando Deus falou para Adão, vamos pegar um irmão aqui, chega aqui, Du, você que está em pé já aí, mais prático. Quando Deus criou Adão, a palavra de Deus diz que Deus criou Adão à sua imagem, à sua semelhança. E quando Deus criou Adão, o que Deus fez com Adão? Deus deu uma roupa de glória para Adão. Aí Deus fala para Adão, olha, toda a criação vai obedecer você, porque eu coloquei você para sujeitar, para que todos venham sujeitar a você e para que você venha exercer domínio. Mas por que exercer domínio? Porque Adão estava com uma veste de... Quando a criação olhava para Adão, quem que eles viam? A glória de Deus. E por ver a glória de Deus, eles obedeciam. Por exemplo, o Eduardo é um policial rodoviário, né? Se você passar aí uma batida da Polícia Federal Rodoviária lá em Alto Paraná, se um policial daquele fardado fazer assim para você, mandar você encostar, o que você vai fazer? Então, o Eduardo está fardado, aí é o policial. Mas aí o Eduardo está sem farda lá, ele é policial. Mas ele não está com a sua roupa de autoridade. Quem que vai parar? Ninguém. Você está entendendo o que aconteceu com o homem? Quando ele perdeu a roupa de glória, a criação agora não se sujeita mais a Adão. Por quê? Porque ele perdeu a veste de autoridade. Obrigado, Eduardo. Ele perdeu a veste de autoridade. Por perder essa veste de autoridade, agora a criação... Deixa eu me arrumar aqui. Ao vivo é diferente. A criação agora não sujeita mais Adão por esse motivo. Então, depois que eles pecaram, o Senhor veio até Adão e perguntou algo para Adão. Adão, onde você está? Então é interessante que a primeira pergunta do Velho Testamento, é aonde está o homem? Onde está o homem? Onde está você, Adão? Mas se você abrir Mateus capítulo 2, verso 2, a primeira pergunta do Novo Testamento, qual que é? Será onde que está o homem? Qual que é a primeira pergunta do Novo Testamento? Quem quer arriscar? Aonde está o rei? Aonde está o rei? No Velho Testamento, a primeira pergunta era onde está o homem? Mas agora, no Novo Testamento, aonde está o Rei da Glória, Jesus? Sabe, é assim quando você descobre de Cristo. Sabe, hoje, nós andamos por essa revelação. Nós não andamos perguntando aonde está o homem, mas onde está Cristo. Quando você descobre aonde está Cristo, é aí nesse momento que você entende aonde você está. Você quer saber aonde você está, irmão? Descobre onde que está Cristo hoje. Porque quando você descobre onde está Cristo, você sabe onde que você está. A palavra do Senhor diz lá em Efésios que Ele nos fez assentarmos com Ele nas regiões celestiais. Onde Cristo está assentado, irmãos? Nas regiões Mas não só nós. A palavra, não só Ele, mas a palavra do Senhor diz que Ele também nos fez assentar com Ele nas regiões celestes. Onde está Cristo, irmãos? Assentado nas regiões celestiais. Onde está você? Aonde Cristo está. Se Cristo está assentado à destra do Pai nas regiões celestiais, foi nesse lugar que Ele colocou você para se assentar com Ele nesse dia. Sabe, a pergunta é essa, onde está Cristo? Porque é de Cristo que vem a sua autoridade. Gênesis no capítulo 3, no verso 10, o que nós acabamos de ler no começo, diz isso. Deus pergunta, olha, onde você está, Adão? E o que Adão falou ao Senhor? Porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Então, esse versículo nos conta como o medo entrou no mundo. Então, essa é a primeira menção de medo na palavra de Deus. O homem não foi criado para viver com medo. Diga para o seu irmão assim, o homem não foi criado para viver com medo.
Hoje em dia os homens têm medo de muitas coisas. Mas a origem de todos os medos é um único medo, é o medo da morte. Porque um dia Adão teve medo de morrer, todos os outros medos se originou na terra. Então a pessoa diz, por exemplo, olha, eu tenho medo de voar de avião. Quem tem medo de voar de avião aqui? Tem medo? Tem medo de envelhecer. Olha, o meu jeito está passando. Às vezes você tem medo de não ter o suficiente. Às vezes medo de perder o emprego. Medo de ficar doente. Medo às vezes de perder alguém que você ama. Tantos outros medos na sua vida. Medo às vezes de não ter o suficiente para dar para sua família. São tantos medos. Mas o que nós percebemos no medo? Que o medo sempre vai produzir estresse. Diga comigo assim, o medo sempre produz estresse. Mas o trabalho, muitas vezes, pode ser cansativo. Mas é o medo, muitas vezes, de você perder o cargo. É o medo, muitas vezes, de você não cumprir o objetivo, não cumprir a meta ao qual o seu patrão pediu para você. E ser demitido, isso gera o estresse. É sempre essa expectativa negativa de não cumprir aquilo que foi estabelecido. Então, nós temos medo de perder o emprego, porque se nós perdermos o emprego, muitas vezes você vai perder a sua estabilidade financeira na sua vida. Às vezes, se você trabalha numa empresa que tem um plano de saúde, você fica com medo de perder o plano de saúde da sua família. Aí você fica com medo de morrer. Então, o estresse no final é o medo da morte. Por quê? Porque se a gente colocar numa cadeia de preocupação, o medo da morte sempre vai ser a origem de todos os outros medos. Você tem medo de morrer, irmão? Quem tem medo de morrer aqui? Eu sou sincero para você, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de viver e não cumprir o propósito que Deus me estabeleceu. Porque se eu viver e não cumprir o que Deus estabeleceu para mim cumprir, isso vai produzir em mim estresse. Porque você está no lugar errado, você não cumprir aquilo que Deus também estabeleceu você para cumprir, isso vai produzir você medo. Por quê? Porque no dia que você morrer também você vai estar diante do seu Criador. Aí não importa mais as suas opiniões, importa o que Ele sabe. Importa qual é a verdade. Isso que importa. A verdade do Evangelho. Então, como nós temos falado, se você viver debaixo desse jugo de escravidão, do medo, no final dessa cadeia, o maior medo é o medo da morte, né? Esses dias eu estava conversando com a Nath, surgiu uma oportunidade esse ano, tenho orado a respeito disso, para mim ir num trabalho lá no Paquistão, numa cruzada que nós vamos fazer lá, um mês aproximadamente. E não sei se você sabe, o Paquistão foi o país que foi fundada a Al-Qaeda. Quem que é a Al-Qaeda? Você conhece o Osama Bin Laden? É só ele. Na verdade, nos últimos dias da vida dele, ele foi capturado no Paquistão. E é um lugar onde tem muitos terroristas, muitas pessoas terríveis contra o Evangelho. E a Nath perguntou para mim, mas você não tem medo de ir? E eu falei, não, eu não tenho medo de ir, não. Eu falei assim, a maior alegria minha é se eu fosse e morresse. Ela olhou para mim, mas amor, e sua filha, e eu? Eu falei, amor, quem vai cuidar de vocês é o Senhor, como Ele está cuidando, não tem nada a ver comigo. Pastor, mas parece ser egoísta da sua parte. Não, irmão. Se você viver preocupado em morrer, você não vai cumprir aquilo que Deus colocou na sua vida, né? Deus sempre colocou no meu coração um inclino para mim, na verdade, levar o Evangelho a países perseguidos. E se eu tiver medo de ir em país perseguido, eu nunca vou. Se eu tiver medo de morrer por causa do Evangelho, quando eu vou? Nunca, né? E eu falei para ela, não, esse ano eu tenho orado. Semana eu apliquei o visto, aguardando a aprovação do visto, né? Nós vamos estar lá, para você ter ideia. Eu estava conversando com o missionário que vai lá, que me convidou. Ele falou assim para mim, pastor, vai ficar um pouco caro, porque nós temos que contratar snipers
para a gente pregar. Você tem ideia como que é o naipe da cruzada que fazem. Para você pregar, você tem que ter segurança armado. Por quê? E as cruzadas são todas cruzadas fechadas, né? Lugares restritos. Por quê? Porque pode entrar um terrorista lá com uma bomba, bum, explodir e não sobrar ninguém. Mas se você tiver medo, quem que vai anunciar o evangelho, irmão? Ninguém. Então, se você tiver medo de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você, se você ficar preocupado apenas na sua vida, se você verdadeiramente ficar conectado, o seu coração a outras coisas a não ser Jesus, né? Quando você vem no culto, você fica conectado às outras coisas ainda. Então, como você vai conseguir cumprir o propósito de Deus? Como que você vai conseguir? Por quê? Porque tudo na sua vida vai culminar em estresse. Então, se no final você viver com tanto medo na sua vida, isso vai, na verdade, te levar o fruto dos seus problemas. E isso, na verdade, muitas vezes não pode ser percebido. Não pode, muitas vezes, ser diagnosticado na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes você está tentando viver apenas pelo fruto e apenas pelo tronco das coisas. Mas existe uma raiz de todo medo na sua vida, existe uma raiz para todos os problemas na sua vida. Mas qual que é o medo hoje que te impede de você cumprir o propósito de Deus? Então a base do medo é o pensamento que Deus muitas vezes está irado com nós, que Deus está envergonhado com a gente. Então se você viver preocupado em conquistar aquilo que Deus já deu para você em Cristo, isso vai produzir em você o quê? Estresse. Então tem muita gente que vive preocupada em conquistar aquilo que já foi conquistado na cruz. Então, Isaías no capítulo 61, no verso 7, as pessoas têm o quê? Consciência do pecado. E muitas vezes por ter consciência do pecado vão se encher de vergonha e de condenação. Por quê? Porque são coisas sinônimas. O Senhor diz que no lugar da vergonha vai haver dupla honra. Fala para o Senhor assim, no lugar da vergonha vai haver dupla honra. Então a condenação sempre vai despertar o medo. Porque a vida de muitos crentes, de muitos cristãos são cheios de medo. Porque vive atormentado com medo de Deus. Vive atormentado com medo de Deus não ouvir sua oração. Sabe? O temor do medo do amanhã. Porque tememos ser abandonados. Tememos o futuro. Tememos os desafios da obra de Deus. Temos medo de correr risco. Temos medo de depender exclusivamente de Deus e viver pela fé. Tem gente que tem medo de depender de Deus e viver exclusivamente pela fé, irmão. E por muitas vezes ter medo disso, não consegue desfrutar do seu chamado, não consegue desfrutar do propósito que Deus estabeleceu. Então todo medo é proveniente do sentimento de condenação e da falta do conhecimento de quanto você é amado por Deus. Sabe, quando você na verdade não tem esse conhecimento, não tem a revelação no seu coração, você vai viver debaixo de condenação. Então a lógica do primeiro pecado foi o seguinte: quando o homem comeu do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, imediatamente o diabo o condenou, mostrando o quê? A sua nudez. Então, o inimigo disse o que para Adão? Olha, agora você está desqualificado para chegar diante de Deus. Deus vai condenar você por causa do seu pecado. Então, o homem está debaixo da condenação porque ele acha que não está qualificado para se relacionar com Deus. Então, o homem que está debaixo da condenação, que está cheio de medo, só consegue esperar a condenação de Deus. E por isso que a condenação gerou o quê? Medo. Medo quando você tenta temer o que vai vir no futuro. Por quê? Porque nós pensamos muitas vezes que nós somos pecadores e Deus não vai cuidar de nós. Então muitas vezes você, de fato, vive debaixo dessa condenação e acusação. Sabe, muitas vezes você precisa se apegar em algo, se apegar no emprego, se apegar em alguma coisa com medo de perder. Porque se você perder aquilo, parece que Deus não vai cuidar de você. Aí parece que Deus só cuida de você quando você é fiel a Ele. Então,
existe uma relação estreita entre condenação e medo. Então o sentimento de condenação vai fazer que eu e você pensamos que Deus não nos ama o suficiente, e isso vai produzir na gente o quê? Medo. Então quanto mais introspectiva é a pessoa, mais consciente das suas falhas ela se torna. Mas, consequentemente, ele vai ver o quanto indigna ela é. Então o resultado disso é que a pessoa sempre vai sentir mais medo, isso vai produzir estresse, e no final vai acontecer um colapso nervoso que vai culminar onde? Numa depressão, numa doença muitas vezes psicológica. Por causa do quê? De toda essa pressão que foi gerada, de todo esse estresse que foi gerado. Mas se eu e você, de fato, eliminarmos a condenação, o medo vai perder o seu poder, e consequentemente, o estresse vai sair da sua vida. Fala para o seu irmão assim, irmão, bate no ombro dele. Fala assim, larga de viver condenado, irmão. Fala assim, porque a condenação vai gerar medo em você. E estresse em você. Por que eu estou dizendo isso para você, irmão? Você precisa crer que o seu pecado já foi pago na cruz. Você precisa crer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação contra você, meu irmão. Enquanto você viver debaixo de condenação, isso vai gerar estresse em você. Enquanto você viver debaixo desse sentimento de acusação, você vai desfrutar muitas vezes dessas pressões diárias que vêm sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, não existe mais condenação em você porque você está em Cristo. Pare de ter consciência de pecado e tenha consciência do quanto você foi perdoado lá na cruz do Calvário, meu irmão. Porque se você viver com consciência de pecado, isso vai produzir em você condenação. Sabe, todo dia você tem que levantar, e não é consciência de pecado que você tem que ter. Você tem que ter consciência que você foi completamente perdoado pelo sangue de Jesus. E porque você foi completamente perdoado, hoje você tem livre acesso a Deus. E por você ter livre acesso a Deus, hoje você pode depender exclusivamente dEle. E Ele vai endireitar os seus caminhos e vai levar você para cumprir o propósito que Ele estabeleceu para você. Mas Ele vai dar as ferramentas certas. Ele vai dar todo o suprimento necessário para você de fato cumprir a vontade dEle. Sabe? Então você precisa crer nessa verdade. O amor no Novo Testamento não tem a ver com nós amarmos a Deus, mas sim Deus nos amar. Então, quando você se sente amado, você vai lançar para fora toda a condenação da sua vida. Então, eu quero falar para você, com quem você se identifica? Com João ou com Pedro? Pergunta, irmão, você é Pedro ou você é João, irmão? Quem que é Pedro? Pedro é aquele que tem a razão. Pedro é aquele que quer estar certo. Pedro é aquele que, afinal das contas, é o que sabe de tudo. Todos os outros discípulos estão errados, mas só ele está certo. E quem que é João? Quem que é João? Aquele que só fala, olha, eu só sou amado. Não sou mais nada, eu não sei de nada. Eu não quero estar certo. Eu só quero desfrutar desse amor. Mas Pedro é aquele que bateu no peito e diz... Quando Jesus perguntou, tu me ama, Pedro? O que Pedro disse? Eu te amo, Senhor. Tu me ama, Pedro? Eu te amo. Pedro viveu a vida dele baseado no amor dele. No dia que ele não conseguiu amar o suficiente, o que aconteceu com Pedro, irmão? Voltou a pescar. Saiu do propósito. Voltou lá para o mar da Galileia. O problema de tudo isso, que além dele ir, ele levou outros com ele. Mas o único que permaneceu não era aquele que ficava se gloriando no amor dele por Jesus. Era aquele que se gloriava no amor de Jesus por ele. Então o que vai fazer você permanecer na cruz não é o quanto você ama a Deus, mas é o quanto que você entende, tem a revelação que é amado por ele. Foi isso que fez João permanecer na cruz, porque ele tinha a consciência, a certeza de que era amado por Deus. Você não vai ver que João foi alguém que fez feitos extraordinários, mas ele tinha a certeza. Então por isso nós precisamos entender a diferença entre lei e graça.
Nesses paralelos, Pedro representa a lei e João representa quem? A graça. Por quê? A lei sempre vai condenar o melhor de nós. Fala para o seu irmão assim, a lei condena o melhor de você, irmão. Você pode achar que é bom, mas para a lei, você não vale nada. Por quê? Porque a lei sempre vai condenar o melhor de você. Mas a graça de Deus é o contrário. Ela perdoa o pior de nós. Fala para o seu irmão assim, irmão, você pode achar que é ruim, mas a graça de Deus olha para as suas fraquezas e torna você o melhor. Você crê nessa verdade, irmão? A lei sempre vai condenar o melhor de você, mas a graça vai salvar você e vai de fato perdoar o pior em você. É debaixo dessa consciência, dessa revelação que nós temos que andar. Se você lê lá no Velho Testamento, no Monte Sinai, quando Deus chama Moisés para subir ao Monte Sinai, naquele lugar havia uma sarça, e Deus se manifesta para Moisés através daquela sarça começa a pegar fogo, mas em si próprio, ela não era o combustível para o fogo, porque aquele fogo era o próprio Deus, então ela não se consumia. Mas quando Moisés vai ao encontro daquela sarça, Deus fala com ele, Moisés, Moisés. Moisés estava com as sandálias no pé. E qual foi a primeira coisa que Deus falou para Moisés, lá no alto do Monte Sinai? Tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Olha o que Deus fala para Moisés, olha o que a lei fala, olha, agora o lugar vai ser santo. Mas qual foi a primeira coisa que aconteceu na Nova Aliança, no Novo Testamento? Se você lá em Deuteronômio no capítulo 21, no verso 18 ao 21, olha que a palavra do Senhor diz. Se alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedeça à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigando, não lhe dá ouvidos, o seu pai ou sua mãe o pegarão, e levarão aos anciões da cidade, à sua porta, e lhe dirão, este é o nosso filho rebelde e costumaz. Não dá ouvidos à nossa voz, e dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade, olha o que o pai tinha que fazer, ia levar o filho para o ancião, se ele tivesse nessa qualificação, e todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminará o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém na Bíblia que tinha que ser morto dessa forma e não foi? Sim ou não? Um filho desobediente. Em Lucas no capítulo 15, a Bíblia fala desse filho desobediente. Quem que era esse filho desobediente? O filho pródigo. O que ele tinha que sofrer? Um apedrejamento. Então, quando Deus dá lei, o que Deus fala? O lugar é santo. Sim ou não? Então você vai ter que tirar a sandália, Moisés. A minha pergunta para você hoje, existe lugar santo hoje? Sim ou não? Qual que é o único lugar santo que existe? Nós. Por isso que a Bíblia diz que não existe mais nada construído por mãos humanas que retém a presença de Deus, a glória de Deus. O que faz a presença de Deus estar nesse lugar é você, porque você é uma pedra viva no altar de Deus. Amém, irmãos? A glória de Deus só manifesta aqui, porque você de fato é o altar, você de fato é essa casa que veio habitar. Então, hoje Deus ele tem um compromisso com você. Por quê? Porque você é o altar. Mas quando Deus deu a lei, olha o que Deus falou para Moisés, tire a sandália do seu pé, Moisés. Mas se você ler lá Lucas no capítulo 15, a gente fazer um paralelo da história do filho pródigo. Como que o filho pródigo chegou em casa? Quem lembra? Sujo, com fome, maltrapilho. E a última coisa, descalço. A palavra de Deus diz que o pai do filho pródigo tinha que fazer o quê? Pegar o filho e levar para o ancião da cidade. E ele teria que morrer apedrejado, irmãos. Essa era a lei. Jesus, minha pergunta para você. Jesus viveu no tempo da lei ou no tempo da graça? Jesus viveu no tempo da lei.
Ele manifestava a graça, mas a graça só se manifestava porque ele era a própria graça. Porque a palavra de Deus diz que a lei foi dada, mas a graça veio. Então Jesus, ele agia com graça. Mas a minha pergunta para você, no dia que Jesus morreu na cruz, ele estabeleceu a nova ali. Por isso que Hebreus no capítulo 11 diz que a velha aliança se torna antiquada. Por isso tem muita coisa que Jesus fez enquanto ele estava vivo, que depois da nova aliança ele não fez mais. Por quê? Porque a velha se tornou antiquada, desvalidada. Então por isso que muitas pessoas que usam a lei para tentar combater a graça e a nova aliança, eles vão usar a própria lei achando que Jesus viveu naquele tempo desfrutando da graça. Mas a graça só veio e se manifestou com plenitude a partir do dia que Jesus disse o quê? Está consumado. Por quê? Porque aí o véu do templo se rasgou, Deus saiu da arca e veio habitar nos homens. Foi nesse momento, irmãos. Então Jesus estava mostrando algo. Olha, a lei dizia que esse jovem tinha que ser o quê? Apedrejado. Mas Jesus mostra o sinal de graça na lei. A minha pergunta para você, ele foi apedrejado? Sim ou não? Ele foi apedrejado? Foi apedrejado, filho pródigo? Lá no Monte Sinai, quando Deus deu a lei, o que Deus falou? Tire a sandália, que o lugar é. A minha pergunta para você, quando o filho chegou em casa, o que o pai falou? O que o pai falou para o filho? Trazer a melhor roupa, trazer o anel e trazer as sandálias. O pai foi ao encontro do filho e colocou as sandálias. Sabe por quê? Porque agora não é mais o lugar que é santo, é você que é santo, irmão. É isso que Deus fez. Aí você valoriza mais aquilo que Moisés fez e aquilo que Jesus está mostrando para você. Filho, era na lei, agora eu que coloquei a sandália nos seus pés. Eu que trouxe a sandália. Quem que é o pai do filho pródigo? O próprio Deus, irmão. O filho que não merecia ser recebido, o pai disse, era o meu filho que estava morto e foi encontrado, foi achado. Você é esse que estava morto e foi encontrado. Você não era digno de ter a sandália nos seus pés, mas o pai foi ao teu encontro e vestiu a sandália nos seus pés. Sabe, se fosse no tempo da lei, você tinha que tirar as sandálias, mas agora Deus está falando, eu que coloco as sandálias em você. Sabe, é sobre essa verdade. Então, na parábola do filho pródigo, nem o pai mesmo cumpriu a lei. Ele não cumpriu, porque para ele cumprir a lei, ele teria que matar o filho, sim ou não? Então, pela lei, ele deveria entregar o seu filho rebelde aos anciões para ser apedrejado. Mas a palavra do Senhor diz que em vez disso, ele cresceu, e ele beijou e abraçou o seu filho. Aí minha pergunta para você, Jesus se manifestou com graça ou com lei, irmão? O que nós temos que fazer com esses então hoje? Manifestar lei ou manifestar graça? Graça. Mas tem muita gente que quer manifestar o quê? Lei. Eu quero dizer para você, Deus, Ele não quer condenar você. Fala para o seu irmão, Deus não quer condenar você. Ele só quer amar você. A palavra do Senhor diz lá em 1 João, no capítulo 4, nos versos 17 e 19. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantemos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe o que, irmãos? Medo. Diga comigo assim, no amor não existe medo. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Olha o que o apóstolo João continua dizendo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se você se você tem medo na sua vida, o medo vai produzir o que em você? Tormento. E você não vai ser aperfeiçoado no amor. Às vezes você tem medo de perdoar. Às vezes você tem medo de amar verdadeiramente alguém. Às vezes você tem o medo de ter um coração que derrama ao Senhor. E o medo vai impedir você, vai bloquear você de que o amor de Deus tem que ser aperfeiçoado em você. Sabe, irmão, você não recebe o amor de Deus para ser apenas uma represa. Você recebe esse amor para dar. O amor tem que ser aperfeiçoado em nós. Você não é apenas amado só para você ficar no estado de nirvana. Ah, Deus me ama, Deus me ama. Você é amado por esse amor que Deus te amou, para você amar o seu próximo, como Ele também te amou. É isso que a Bíblia diz, que nós temos que amar os nossos irmãos como Ele nos amou.
E qual é esse amor? Nos amar sem merecer. É isso que é o perdão. Você perdoa porque a pessoa merece, sim ou não? Não, perdão é injusto. Então quando você perdoa, você está deixando o amor de Deus ser aperfeiçoado na sua vida. Então nós precisamos nos alimentar do amor de Cristo todos os dias para vencer o medo. Por quê? Porque só o amor vai lançar o medo fora da sua vida. Sabe, nós vencemos o diabo quando nós descansamos no amor do Pai por nós. A palavra de Deus diz lá em João, no dia do batismo de Jesus, o céu se abre para Jesus, e o Pai declara: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Até nesse momento, o que Jesus tinha feito, irmãos? Qual que eram os sinais que Jesus tinha operado nesse momento? Fala para mim. Você não vai ver nada glorioso que Jesus havia feito. Por quê? Porque ele não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha feito nada. Mas ele ouviu o amor. Por quê? Ele ouviu que ele era amado. Por quê? Porque o amor de Deus não tem a ver com aquilo que você faz. Porque ele decidiu amar você primeiro. Então, ele te ama para você cumprir o propósito que ele estabeleceu para você. Só depois que o céu se rasgou e Deus falou que Jesus era amado, que Jesus fez grandes milagres, sinais e prodígios e maravilhas. Sabe quando Deus vai começar a usar você poderosamente para fazer sinais, prodígios e maravilhas, irmãos? Quando você tem a certeza e a convicção que você é completamente amado por Ele. Sabe, parece que é algo simples, parece que é algo repetitivo, irmãos. Mas na verdade, nós insistimos em falar isso, mas tem muita gente ainda que não desfruta dessa verdade. Porque se de fato nós desfrutássemos dessa realidade, nós seríamos a igreja poderosa que Jesus já falou. Nós realizaríamos mais coisas que Ele fez, as coisas semelhantes que Ele fez. Mas por que muitas vezes nós não realizamos grandes obras como Jesus fez? Porque ainda nós não deixamos o amor ser aperfeiçoado em nós. O amor de Deus tem que ser aperfeiçoado em você. Coloca a mão no seu coração e diga assim: o amor de Deus tem que ser aperfeiçoado em mim. Sabe, depois que Jesus ouviu sobre isso, logo em sequência, ele foi levado ao deserto. O que o diabo falou para Jesus? Se você é filho, faz. O que a religião vai falar para você sempre? Se Deus te ama, faz. Nós não fazemos para experimentar do amor de Deus, irmãos. Nós experimentamos o amor e por isso que nós fazemos. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu não faço para experimentar aquilo que eu já tenho. Eu experimento e por isso que eu experimentei desse amor. Eu fui amado e agora eu faço. É isso que eu quero dizer para você. Você só vai fazer e ter essa convicção quando você tem essa certeza no seu coração e no seu espírito. Sabe, eu quero dizer para você, não se omita daquilo que Deus tem preparado para você nesse tempo. Deus entregou tudo que Ele tinha de mais precioso para ter você. Sabe, você é alguém precioso para Deus, por quê? Porque Ele entregou Cristo. Mas se você insistir em viver debaixo da lei ainda, a lei vai produzir condenação na sua vida e depois vai manifestar vergonha. E depois de vergonha, vai produzir todo esse estresse. Então quando nós sentimos condenados, nós também vamos condenar os outros. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis no capítulo 3, no verso 12. Então disse ao homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Sabe qual é o problema da condenação? Você sempre vai achar o outro para culpar. Mas olha o que fizeram comigo, fizeram isso, por isso que eu não faço. Porque o problema de Adão agora não era apenas Deus, era a mulher que Deus tinha dado para ele, mas foi por causa da mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse dado essa mulher para mim, tudo ia estar resolvido. Sim ou não? Não foi isso que Adão falou para Deus? O problema foi seu, porque eu estava quieto. Você que me deu ela, e ela que insistiu para me comer do fruto. Adão estava se omitindo. Espera aí, irmão, a responsabilidade de cuidar da mulher era de quem? De quem? De Adão. Quem que é o culpado, Eva ou Adão? Adão era o culpado, mas ele estava se omitindo. Essa é a síndrome de Adão, sempre tem um culpado para colocar. Não, aconteceu isso comigo por causa disso. Sempre tem um culpado. Irmão, larga de ser Adão. Fala para o seu irmão assim: para de ser Adão, irmão. Fala assim: para de querer colocar a culpa nos outros, filho. Tem gente que só vive olha, Deus é bom, irmão. Não quero que você olhe para o espelho. Eu quero que você veja Cristo em você.
Mas tem gente que não consegue desfrutar da plenitude do Espírito na sua vida, porque sempre fica olhando para os outros. Para de olhar para Eva. Para de olhar para Eva. Por isso que Adão se escondeu, porque com certeza Adão pensou que Deus ia pegar a Eva primeiro. Deus vai descontar em Eva e eu vou estar quites. Se enganou Adão, porque na verdade Deus sabia que a culpa não era de Eva, a culpa era dele, ele que tinha que cuidar de Eva, ele se omitiu do seu papel, se acovardou da sua responsabilidade. Então, a base da condenação é a consciência de si mesmo. Sabe, não existe nada mais problemático de você ficar ocupado consigo em todo o tempo. Ah, eu sou coitadinho, olha o que fizeram comigo, vive só debaixo de introspecção. E isso é um problema grave, porque vai bloquear aquilo que Deus tem para você. Então o homem não pode simplesmente negar a condenação ou a acusação. Mas ele tem que combater isso. Então, o pecado é real, a condenação é real, mas o que nós precisamos ter é a certeza que a nossa dívida foi paga na cruz, irmão. O diabo vai querer condenar você? Lembra do futuro dele. Onde que é o futuro do diabo, irmão? Aonde que é o futuro do diabo? No lago de fogo e enxofre. Sempre que ele quer lembrar do seu passado, você lembra do futuro dele. Sabe, você já está livre de toda condenação, porque você já foi completamente perdoado. Na cruz a nossa dívida foi completamente paga. Eu quero dizer para você, não há mais condenação para você, meu irmão. É sobre essa verdade que você tem que viver. Mas quando você vive debaixo da condenação, o estresse ele vai vir sobre a sua cruz, sobre a sua vida. Então hoje nós podemos viver em paz, por quê? Sem condenação, por quê? Pela fé no sacrifício do Cordeiro, o Cordeiro foi aceito. Então sobre nós não há mais nenhuma condenação, porque a condenação foi sobre Cristo. Então eu quero dizer para você, não tem mais condenação para você. Enquanto você viver condenado, isso vai gerar em você introspecção. E essa introspecção vai gerar em você esse estresse. E vai produzir em você o que? Medo. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, a questão não era sobre o pecador, era se o sacrifício fosse aceito. A minha pergunta para você nessa noite, Jesus foi aceito na cruz pelo Pai, sim ou não? Você acha que Jesus é o sacrifício perfeito pelos seus pecados? Foi exatamente isso que aconteceu na cruz. Jesus, ele foi aceito pelo Pai, então não tem nada a ver com você, irmão. Hoje nós já chegamos diante do Pai com confiança, com ousadia, através do trono da graça. Sabe? O problema é que muitas vezes ainda a gente vive pensando que Deus está insatisfeito conosco. Sabe, nada pode estar tão longe dessa distância, dessa verdade, irmão. Deus, ele nunca olha para você. Fala para o seu irmão, Deus não olha para você. Ele olha para o Cordeiro. Sabe, eu fico em paz com isso, porque eu creio que o Cordeiro foi aceito. Se o Cordeiro foi aceito, eu sou aceito diante de Deus. Sabe, não é uma questão do quão bom você é, mas a questão é de quão bom que o Cordeiro é. Sabe, os olhos de Deus estão sobre o Cordeiro e não sobre você. Se Jesus é o seu Cordeiro, então eu quero dizer para você, fique em paz, irmão, você foi completamente perdoado. Eu quero dizer para você, culpa, condenação, acusação, são aspectos da obra maligna. Essa é a obra do diabo, ele quer condenar você, ele quer tirar você do foco. Mas eu quero dizer para você, por que ele quer fazer isso? Porque ele quer deixar você doente. Então o diabo, ele quer procurar criar em nós hábitos para sempre produzir culpa, para sempre produzir o quê? Condenação. A questão não é quem é culpado. Eu quero dizer para você, Jesus já levou sobre a cruz todas as nossas culpas, todas as nossas condenações. Então a principal razão é que o sangue foi derramado por você na cruz. O sangue do Cordeiro foi derramado pelos meus pecados. Diga assim, o sangue do Cordeiro foi derramado pelos meus pecados. Fala para o irmão, por que você está apressado, irmão? Por que você está estressado? Pergunta para ele, você está estressado, irmão? Você é abençoado. Você é abençoado. Fala, eu sou abençoado. Fala, você é abençoado, irmão. Eu quero dizer para você nessa noite, para de viver estressado. Porque quando você vive estressado, o estresse vai gerar em você pressa. Por que vai gerar em você pressa? Porque você acha que você está mais qualificado ou desqualificado para receber aquilo que Deus já deu para você.
Então, muitas vezes, quando a gente vive estressado, é porque muitas vezes algo não chegou na hora que você queria, sim ou não? Você estava precisando de algo, isso chama o quê? Alguém que está apressado, sim ou não? Tem hora que as coisas não vão chegar na hora que você quer, sim ou não? Tem hora que as coisas não vão acontecer no momento que você quer, que você precisa. E por muitas vezes você viver isso, o que você vai falar? Deus, cadê Deus? Deu tudo errado. Aí isso vai trazer em você o quê? Estresse. Fala para o seu irmão assim, irmão, para de querer viver apressado. Fala para ele, tudo tem um tempo debaixo do céu. Você crê nessa verdade, irmão? Não importa quanto a bênção demora, importa que Deus está caprichando na sua vida, irmão. Pastor, mas está demorando, não importa. Não importa se Deus está demorando. O que importa é que Ele vai fazer na nossa vida. O que importa é que Ele tem um suprimento para tudo que eu preciso. Mas muitas vezes, no momento que eu estou esperando, não é o meu momento. Deus já preparou o momento, a hora certa. Então o diabo, ele sempre está levando a sua língua contra o juízo. A palavra do Senhor diz em Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti. Fala para o seu irmão assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu condenarás. Toda língua que vem contra você em juízo, você tem que condenar ele pela palavra, irmãos. Olha que a palavra do Senhor continua dizendo, esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então o diabo, ele sempre quer que você confesse condenação, ele sempre quer que você fique nessa posição de estar condenado. Por quê? Porque essas são as 3 raízes profundas que o diabo usa para nos atacar. Diga comigo assim, culpa, medo e condenação. Então, essas 3 raízes são a base de todos os males que nós enfrentamos na nossa vida. Se alguma crise você está passando na sua vida, se algum problema que você está passando na sua vida, vai ter uma dessas raízes, a culpa, o medo ou a condenação. Então essa é uma raiz que nós enfrentamos. E se você aprender a remover essas raízes na sua vida, você vai desfrutar de uma vida abundante. Então, se você viver debaixo dessas verdades, e você diagnosticar, detectar qual é a raiz desse problema, e você conseguir remover essa raiz, os frutos que antes davam, que eram frutos negativos, não vai dar mais. Por quê? Porque você aprendeu a remover as raízes. Fala para o seu irmão assim, aprenda a remover as raízes da sua vida, irmão. Se coloque de pé onde você está. A condenação, ela produz ainda uma base muito mais profunda. Tudo começou porque o homem comeu da árvore de conhecimento do bem e do mal. Essa árvore não é chamada de árvore do pecado, mas é chamada da árvore de conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, basicamente, a vergonha é a consciência da culpa. E é o que produz o homem a consciência de culpa. Muitas pessoas pensam que o que produz a consciência de culpa é o pecado. Mas, na verdade, o que produz a consciência de culpa é a lei. Então, antes da lei, a palavra de Deus diz que o pecado não estava no mundo. O homem não tinha consciência do pecado porque não havia lei. Então, a lei foi dada para revelar que o pecado já estava lá. Então, a lei é base de toda tentação. Diga comigo assim, a lei é base de toda tentação. E se é base de toda tentação, irmãos, é base de toda vergonha e de toda culpa. Então, se o diabo queria destruir o homem, por que ele não tentou matar Eva? Por que ele não tentou matar Adão? Porque simplesmente a única lei que existia lá no Jardim do Éden, qual que era a única lei que existia no Jardim do Éden? Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do... A única lei que existia no jardim foi a lei que o diabo usou para condenar Eva e Adão. E hoje é a mesma coisa que acontece na sua vida, irmão. O diabo, ele sempre vai tentar usar a lei para te condenar.
Então, o conhecimento do bem, o conhecimento do mal, que a lei traz, não faz nós, eu e você, ficarmos mais próximos de Deus. Pelo contrário, se nós estivermos debaixo da lei, a única coisa que nós vamos estar é debaixo do jugo da religião. Deus, Ele está, nesse tempo, procurando um relacionamento comigo e com você, baseado na sua bondade. Fala para o seu irmão assim, Deus quer mostrar o quanto Ele é bom para você, irmão. No seu amor e na sua graça. Então, quando o homem compartilha dessa verdade, quando o homem desfruta dessa verdade, ele começa, na verdade, renunciar ao seu próprio esforço, renunciar à sua própria vontade, desfrutar da vontade de Deus para ele. Porque quando o homem ele depende do seu próprio esforço para se tentar se relacionar com Deus, a base sempre vai ser fracasso, sempre vai ser morte e sempre vai ser estresse. Então todas as religiões são baseadas na árvore de conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque todas as religiões estão baseadas na lei. Todas as religiões estão baseadas no que o homem pode fazer para ser salvo. Comer dessa árvore é comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Jesus ele não veio estabelecer uma religião. Jesus ele não veio estabelecer uma forma para que o homem salvasse a si mesmo. Mas Jesus veio estabelecer um relacionamento. Ele não veio trazer para você um jugo pesado de cobrança. Ele veio falar para você, eu decidi amar você e salvar você lá na cruz do Calvário. Sabe, enquanto muitas religiões estão tentando mostrar um caminho para o que o homem tem que fazer para se salvar, Jesus é o único que Ele é o Cordeiro, o sacrifício, e Ele também é o nosso Salvador. Certa vez um escritor muito famoso, chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, não sei se você sabe, mas é o criador das Crônicas de Nárnia. Ele foi desafiado sobre um debate de religião comparada na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E foram convidados vários representantes de todas as religiões, e ele foi o único que foi representar o cristianismo. A pergunta feita para os representantes de cada religião foi essa: olha, o que a sua religião possui de única entre todas essas religiões que estão presentes aqui, as religiões do mundo? Todos aqueles que estavam lá tentando debater, não conseguiram chegar numa conclusão diferente, porque todos eles percebiam que as religiões em si se pareciam. Mas quando chegou a vez de C.S. Lewis, ele, com muita sabedoria, disse, olha, se eu disser para vocês que os ensinos de Jesus são únicos, eu vou estar mentindo, porque existem muitos ensinos. Mas existe algo no cristianismo que não existe em nenhuma religião. Todas as religiões é o homem tentando fazer boas obras, o homem tentando fazer penitência para ser salvo. Mas no cristianismo é o próprio Deus que veio fazer boas obras para salvar o homem. Todas as religiões ensinam, na verdade, o homem ser um bom cidadão, ser alguém para conseguir no futuro a salvação. Mas no cristianismo, Jesus ele veio fazer esse trabalho no nosso lugar. Ele se entregou no nosso lugar e nos tornou salvo nele. E ele falou, essa é a diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Porque todas as outras religiões são baseadas em alguma lei. Você tem que obedecer, você tem que fazer algo. Mas o cristianismo não é baseado em nenhuma lei, é baseado em um relacionamento. Sabe? Quando nós saímos da religião, nós desfrutamos da graça de Deus. Então não há mais julgamento sobre nós, não há mais julgamento sobre você. Eu quero dizer para você, pare de comer da árvore da vida, irmão. Pega na mão do seu irmão nessa noite.
Feche seus olhos nessa noite. Lei é tudo que eu tenho que fazer para Deus, para mim ser aceito por Ele. Repita comigo assim nessa noite: eu já fui liberto da lei. Eu não tenho que fazer mais nada, mais coisa alguma, a fim de ser aceito. Por meio da obra da cruz, eu tenho um livre e perfeito acesso, porque eu fui justificado, eu fui perdoado, purificado, reconciliado, santificado, liberto e salvo. Sabe o maior problema, irmão, é quando você vive debaixo do padrão da lei, o padrão do merecimento, o padrão da justiça própria. Quando isso acontecer na sua vida, você vai viver debaixo de condenação. Ó Senhor, nessa noite nós nos rendemos à Tua palavra. Nós nos rendemos à Tua abundante graça. Obrigado, Pai, porque nós não vivemos debaixo, Senhor Jesus, do jugo da lei, mas nós vivemos debaixo da Tua graça. Nós não vivemos por aquilo que nós fazemos, mas nós vivemos por aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, porque nós estamos debaixo da Sua graça. Nós estamos debaixo daquilo que Deus fez através de Cristo. Obrigado, Pai, porque nós cremos que só haverá vitória na nossa vida se nós vivermos na esfera da graça, do favor imerecido. Pai, nós estamos na graça e eu creio que se nós estamos desfrutando desse tempo, não há mais condenação sobre nós. Pai, eu terei clareza do quanto eu sou amado, porque eu creio, Senhor Jesus, que esse amor já lançou fora toda a condenação. E se já lançou toda a condenação, todo o medo, eu não preciso ficar estressado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós não vivemos pelo nosso merecimento. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós entendemos que a raiz de todos os nossos problemas é o medo. É o medo de não confiar no Senhor, é o medo de muitas vezes morrermos, Senhor. É o medo da morte. E muitas vezes todos esses medos vão gerar em nós condenação. E não vai nos afastar, Senhor Jesus, do propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Mas que nesse tempo, Senhor, nós vamos viver debaixo dessa verdade. A verdade da Sua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Os irmãos do presbitério podem se posicionar para a ceia já. Aleluia. Um raio de sol rompeu a minha noite fria. Estou só, meu amado veio me cantar. Não estou só, meu amado veio me abraçar. Você e não precisa mais se pôr. Me traz o calor. Não estou só.